Olá pessoal, tudo bem? Então, são três questões, tá? Que eu trouxe aqui para a gente fazer. Avisando as três são uma diferente da outra ali, mas abordando a questão da função horária. E, além disso, a terceira questão ela é mais complicadinha, tá? Porque envolve ali acredito eu que o mais que possa complicar ali pensando só em função horária, em termos de ensino médio. Tá, mas bem, vamos com a primeira aqui, tá? Olha só, um automóvel percorre uma estrada em movimento uniforme com função horária dado por. Daí tem ali uma função S, né? Essa S, deixa eu escrever um pouquinho maior. Essa S é igual a menos 12 mais 4t. Em unidades do SI, ou seja, Sistema Internacional, e pede para determinar para o móvel, primeiramente a letra A, o espaço inicial. Né? Bem, o espaço inicial, como a gente viu, né, lembrando que a função posição é igual a S0 mais VT, né, isso a gente viu ali na aula. S0 é o termo independente, ou seja, vamos dizer assim, é o que aparece número só, não tem a letrinha junto. Então, a posição inicial aqui neste caso vai ser S0 igual a menos 12, certo? Aí, facinho a primeira ali, tá? A letra B, agora, pede a velocidade escalar. Bem, a velocidade escalar ó, é o termo que está em frente ao T. Neste caso, 4. Então, V é igual a 4. Neste caso, 4 metros por segundo, se tratando do SI. C. O movimento é progressivo ou retrógrado? Bem, é só olhar para a função horária e ver se o valor 4 está positivo ou negativo. No caso, ele está positivo. Então, eu posso dizer que V é maior do que zero, ou seja, esse movimento é progressivo. Letra D. O espaço para T igual a 5. Ou seja, T igual a 5 segundos. O que eu vou fazer? Simples. Basta eu pegar a função S menos 12 mais 4T. Só que no lugar de T eu coloco 5. Né? Aqui vamos ter então menos 12 mais 20 vai dar igual a 8 metros, né? A nossa posição, certo? No tempo T5. E, né? São vários itenzinhos essa questão, só que não é nenhum item é difícil, né? Todos eles são fáceis de fazer. Então é uma questão que basicamente estou pedindo tudo que dá para pedir. E o instante em que passa pela origem dos espaços. Se ele pede um instante, se ele quer saber o instante, eu quero descobrir o T. Qual é o T? Em que passa pela origem. O que é a origem? É S igual a zero. Sempre que eu falar em origem, é isso aqui. S igual a zero. É o nosso significado de origem. Tá? Aqui, origem. Certo? Ou seja, eu vou pegar aquela minha função horária, que é menos 12 mais 4t, e no lugar do S, eu vou colocar um zero. Tá? Sempre eu vou fazer isso quando pedir um instante que se passa pela origem. Só que agora, olha só, quem é que eu tenho que achar? Tem que achar o t. Né? Não é esse mesmo t aqui, não é esse 5. Esse 5 é uma situação. Este t é para outra situação. Aí que está a questão da função horária do espaço. Né? Eu consigo ver o que está acontecendo em vários instantes de tempo com uma fórmula só. Bem, aqui então, veja, eu pego esse menos 12, passo somando. Certo? Vai ficar ali 12, né? Porque vai ficar 0 mais 12, igual a 4t. Esse 4 multiplica, vai passar dividindo, então o t vai ficar 12 divididos por 4. Vai dar 3, neste caso, 3 segundos. Letra E, né? Então, 3 segundos é o tempo que leva para este corpo chegar à origem. Né? Como é que seria isso num desenho? Olha só, tem a minha reta de referência, certo? Como está no SI, o S tem que estar em metros.
esse menos 12 é a posição inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 12, aonde está a partícula. A velocidade é positiva, então está fazendo isso aqui, ó. Está indo para o sentido positivo. E o zero está aqui, um pouco mais à frente. O que essa questão está dizendo ali, esse resultado? Que após o intervalo de 3 segundos, eu chego na posição zero, ou seja, ele chega no que seria a origem do sistema, né? E daí depois só vai, certo? Mas igual veja que o movimento vai ser progressivo, porque ele está indo para o sentido positivo, certo? E a final aqui é a letra F, que pede um instante em que passa por S igual a 16. Né? Então, vou botar outra folha aqui. Só reanotar a função da posição, que é menos 12 mais 4t. E ele quer saber um instante, ou seja, ele quer saber o tempo. Sempre que eu pedir instante, é porque eu estou querendo saber o tempo. Instante é o tempo. Em que a posição S é de 16 metros. Ou seja, no lugar do S, eu não vou colocar 0. Dessa vez eu vou colocar 16. Igual a menos 12 mais 4t. Ó, esse 12 vai passar somando. Eu vou ter 16 mais 12 agora. Igual a 4t. Aqui vai dar 28, essa soma. 4t. O 4 eu posso passar dividindo. Então, eu vou ficar 28 sobre 4. Ou seja, t é igual a 7, no caso 7 segundos. Ou seja, 7 segundos após o início do movimento, o corpo chega na posição de 16 metros. Certo? Então, uma aplicação aqui rápida, tá? Uma questão mais básica, ali, embora tenha tantos itens, né? Porque eu estou pedindo tudo que possa pedir, certo? De saber quais são as posições de velocidade, saber que tipo de movimento é, ok? Conseguir determinar posição num instante qualquer, o instante na origem e instante. Né? Só ver essa leve diferença, né? Na E e na F, eu pedi um instante. Então, eu tinha que achar o tempo. Na D, eu peço para achar o espaço. Então, eu já tenho o tempo. Né? As questões envolvendo isso, ou a gente acha o S, ou a gente tem que achar o T. Bem, para achar um, preciso ter o outro. Simples. Certo? Bem, essa é a número 1. A número 2, aqui, é a seguinte. Dois carros A e B movem-se numa estrada retilínea com velocidade constante. Já vou desenhar aqui. Opa, só trocar de cor. Já vou desenhar aqui uma reta para representar a nossa estrada. Ok. Constantes com velocidades VA 20 metros por segundo e VB 18 metros por segundo, respectivamente. O carro A está inicialmente 500 metros atrás do carro B. 500 metros atrás do carro B. Quanto tempo o carro A gasta para alcançar o carro B? Certo? Bem, a princípio isso parece ser uma questão um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eu tenho dois carros aí e os dois estão andando e eu quero saber quando é que eles se encontram. Né? A gente vai ver que com a função horária a gente consegue resolver isso de uma forma rápida. Tá? Bem, primeiramente, antes de fazer até, eu vou, ao invés de usar essa reta, tá? Eu vou pegar o desenho que está ali na resolução mesmo, para aproveitar, certo? Deixa eu apagar isso aqui e colar aqui a nossa reta, certo? Bem, o que acontece? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o carro, tá? Veja que eu chamei de S0A a posição inicial do carro A e S0B a posição inicial do carro B. Né? São dois carros diferentes. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Certo? Mas bem, o que eu fiz aqui também? A questão ela não me informa posição inicial. Ele não diz um está na posição inicial tal e tal. Quando ele não faz isso, eu posso escolher a posição inicial do jeito que eu preferir, né? Então, o que eu fiz? Eu vi que dizia que o carro A está 500 metros atrás do carro B. Então, se eu pensar o inverso, carro B está a 500 metros, né? Ou melhor, dá para até escrever isso aqui, né? Escrever aqui do lado. Então, pela lógica,
o carro B está... Opa! Está o quê? 500 metros. Tá? À frente do carro A. Né? Então, eu posso, né, pensar dessa maneira aqui. Tá? Isso aqui vai facilitar. Por quê? Porque, olha só, o carro B está 500 metros à frente do carro A. Então, se eu for desenhar o carro A, eu vou desenhar ele numa posição. O carro B tem que estar 500 metros na frente. Tá? E, bem, se eu colocar o carro A no 0, que vai me facilitar, o carro B vai estar no 500. Eu poderia colocar o carro A no 100, se eu quisesse, desde que o B ficasse no 600. A ideia é que entre esses dois sempre tenha 500 metros de diferença. Né? Essa é a ideia principal ali. Tá? Mas, claro, é bem mais fácil quando tu consegue colocar 0 num deles. Por quê? Porque daí tu já é um número a menos para se preocupar. Tá? E fica mais fácil, porque de 0 a 500 tu sabe que é 500. Certo? Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou precisar montar as funções horárias das posições. O que é fácil de fazer, né? Certo? Os dois, numa estrada retilínea, o carro A está inicialmente aqui no estrada B. Aqui, na questão, ele não informa, tá? Na verdade, faltou essa informação na questão, que era dizer que o carro A e o carro B estão indo na mesma direção e sentido. Né? Porque eu poderia ter o carro B vindo para cá, um contra o outro. Né? Faltou dizer essa informação, certo? Mas, claro, como é uma questão de exemplo, não tem problema ali, eu já especifico isso. Mas, se faltar esse tipo de informação, tem problema na questão, né? Tem que avisar, certo? Mas, bem, aqui neste caso, estou considerando os dois indo para a mesma direção e sentido, certo? Que daí, o que acontece? A função horária, como é que vai ficar? A função horária de A vai ser a sua posição inicial, que neste caso é 0, mais a sua velocidade, que é 20 vezes t. Né? Veja, não tem o S0 aqui, por quê? Porque ele é 0. Certo? E isso já facilita. Né? Agora, para B, o que acontece? A sua posição inicial é 500 mais 18t. 18t é quem? A sua velocidade. Certo? Então, veja que aqui eu montei as duas funções horárias, né? Basta tu fazer um desenho, coloca um de frente para o outro e fica a dica. O que tiver mais atrás, tu coloca no 0, certo? Porque daí o mais à frente vai estar essa distância que tu precisa, né? Tu tem que usar o problema para saber desenhar, interpretação, tá? Então, montadas as funções horárias, o que acontece? Eu tenho que determinar o tempo que eles vão se encontrar, ou seja, qual é o instante em que eles se encontram, ou seja, o horário que eles vão se encontrar. Bem, se eles vão se encontrar, o que acontece? As suas posições serão as mesmas, né? E o que é uma coisa se encontrar com a outra? É quando eles estão no mesmo lugar e no mesmo horário, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o S de A e o S de B são iguais, ou seja, a posição do carro A é igual à posição do carro B. Significa que naquela minha reta, tanto A quanto B estão no mesmo local, no mesmo S, que eu posso dizer, é o SA ou é o SB, tanto faz, são iguais. E bem, o que eu faço a partir daqui? Eu vou, no lugar de SA e SB, substituir pelas suas funções. Aqui eu vou colocar 20t, e aqui eu vou colocar 500 mais 18t. E veja que agora o que eu tenho nessa fórmula? Só o t para encontrar, que é justamente o que eu preciso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 18, passar para o outro lado, como ele soma, ele vai passar subtraindo. Eu vou ter 20t menos 18t igual a 500. Aqui vai dar 2t igual a 500. Passa esse 2 dividindo. T vai ser o que então? 500 divididos por 2, ou seja, vamos ter 250. Como está tudo no SI, Sistema Internacional, esse tempo tem que estar em segundos. Tá?
Não confundir esse S com esse. O S sozinho assim é da fórmula, posição. O S junto com o número é de segundos. Tá? Então o tempo que eles levam para se encontrar é de 250 segundos após o início disso aqui, né? Porque aqui eu calculei um instante. Só que a questão pede o tempo gasto, ou seja, o intervalo de tempo. Que é T menos T0. Mas como a gente fala que esse cara é zero, o intervalo de tempo é a mesma coisa que o próprio instante, né? Numericamente falando, certo? Então aí a nossa número 2, certo? Agora indo para a última, número 3, opa, aqui, a número 3, certo? Essa número 3 vai ser mais trabalhosa, porque são 3 itens aí, primeiramente, tá? Cada um dos itens vai ser necessário fazer algum desenho, certo? Eu vou pegar os desenhos que eu coloquei da resolução, então mais direitinho, opa, então mais direitinho, certo? Então vamos só ler ali, primeiramente. Diz o seguinte, ó, 2 trens A e B de 300 metros de comprimento percorrem trajetórias paralelas com velocidades respectivamente iguais a 20 metros por segundo e 10. E a letra A pede para eu determinar o tempo que o trem A leva para ultrapassar uma ponte de 200 metros de comprimento. Daí tu começa, tá, o trem tem 300 metros com uma ponte de 200, a velocidade é tal. Bem, vamos colocar isso aqui no desenho, aqui, tá? O que é importante fazer um desenho? É sempre bom ou tu faz o início ou faz o início e o fim. Se isso é importante, tá? Questões envolvendo trem, é sempre bom fazer um desenho para antes e um para depois. Tá? O que eu quero dizer o antes? Antes do trem começar a ultrapassar a ponte, né? Este momento aqui, ó, quando a frente do trem dá direitinho na entrada da ponte, é onde se dá o início da travessia. Então, posso dizer, logo depois, o trem começou a atravessar a ponte. E o ponto onde a traseira do trem está bem direitinho com o final da ponte, é o quê? É o final, é onde eu terminei a travessia, né? Porque daí não tem, vamos dizer assim, se eu boto o trem um pouquinho antes, ainda tem trem dentro da ponte, então não atravessou por completo, né? Então, a gente considera o exato momento que a frente entrou na ponte, o exato momento em que a traseira do trem saiu da ponte. Ok? E bem, quais as posições que a gente consegue colocar? Lembra que eu falei ali, é sempre bom botar o zero no mais atrás possível, né? Que foi o que eu fiz, ó. Eu coloquei o zero bem na traseira do trem. Daí, no caso, a ponte vai estar 300 metros à frente. Por quê? Porque é o próprio comprimento do trem. E aqui é 500, por quê? Porque é o comprimento da ponte, né? Tem que respeitar as medidas. E nesse mesmo sistema, ó, o que acontece? O trem está mais à frente agora, né? Então, sai do 500 e como ele tem 300 metros, termina aqui em 800. Então, é só uma questão das medidas, certo? Bem, o que vai ser o importante aqui? Nós termos a função horária da posição desse trem, né? E o que a função horária nos leva? A uma posição inicial, uma velocidade e um tempo. No caso, ele fala do trem A. Então, temos isso aqui, tá? 200 metros. 20 metros por segundo. Bem, precisamos de uma posição inicial. Como eu falei, é sempre bom se tu conseguir pegar algo para ser o zero, melhor. E quem é que vai ser aqui? Bem, vai ser este ponto. O que é este ponto? É a traseira do trem. Então, quem vai ser o nosso ponto aqui? Vamos usar a traseira do trem como ponto de referência. Né? Desconsidera isso tudo e vê só este ponto. Certo? Que daí a nossa função horária, o que vai ser? Olha só. A função horária vai ser, aqui é um baita de um zero, né? A velocidade dele é 20, então 20t. Temos a função horária para a posição do trem, ou melhor, para a posição da traseira do trem, né? E bem, eu vou utilizar isso aqui. Como? Eu quero achar o instante, porque ele pergunta ali, ó, o tempo que o trem leva, né? Todos aqui estão perguntando o tempo, na verdade, certo? Então, eu tenho que achar este carinha aqui, o t. Para isso, eu preciso de um s.
Bem, que S eu vou usar? Veja que, observando o ponto da traseira do trem, está na posição 0. Quando ele termina a travessia, onde é que a traseira do trem está? Na posição 500. Então, ele começa em 0, que é a posição inicial, e termina no 500. Ou seja, uma posição S, né? Que não é a inicial, então é só um S. Então, eu tenho aqui 500. O que eu faço? Eu pego esse 500, que é o meu S, igual ao 20. Ó, 500, se S é 500 e é 20T, 500 igual a 20T. O 20 vai passar dividindo. Vamos ter aqui, então, 25. Neste caso, 25 segundos, que é o que? O tempo que o trem levou para fazer a travessia. Certo? Repara também que a distância de 500 metros, certo? Ela é nada mais do que o comprimento do trem mais o comprimento da própria ponte, né? Então a gente pode pensar dessa maneira. Quando envolve uma questão com trem ou com alguma coisa maior, né? O que eu tenho que pensar aqui na distância total? Sempre pensar na distância que ele tem que andar, né? Se fosse um carro percorreu uma ponte, pensa só na ponte. Só que daí tu vai sempre somar o comprimento próprio dele, né? A gente vê aqui, vou dizer que esse 500 aqui é nada mais do que os 300 dele mais os 200 da ponte, certo? Se fosse só um carro, eu ia usar só os 200 da ponte, né? Mas aí que está o lance da questão. Eu estou usando um trem com comprimento e eu estou usando função horária para isso, certo? Então essa é a letra A. A letra B, tá? Pede o tempo que A leva para ultrapassar o B quando se deslocam no mesmo sentido. Né? Então aqui vamos botar um desenho novo, que é este aqui. O que é isso? O tempo que A vai levar para ultrapassar B, certo? Ou seja, eu vou pensar na situação onde os dois estão começando a ter a ultrapassagem, bem no ponto de encontro aqui, e um outro desenho que é bem no finalzinho da ultrapassagem, onde não tem nenhum pedacinho de trem do lado do outro. Né? Esse é o A, esse é o B, certo? Então, o que acontece? Né? Os dois estão se movendo ao mesmo tempo. Então, eu não posso simplesmente dizer que é só pegar essas diferenças aqui e dizer que um é igual ao outro. Não, tem que fazer uma coisinha diferente aqui. Tá? Quando eu tenho duas coisas em movimento, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas, bem, o que acontece? Tá? Eu reparo o seguinte. Aqui. Opa. Eu vou montar essas duas funções horárias, claro. Mas eu vejo que a posição inicial e final aqui entre esses dois, né, é 300 metros. Essa diferença aqui, ou seja, o S0 do A e o S0 do B, ok? É de 300 metros, certo? E outra coisa também que é importante é, entre as traseiras, né? Assim como eu usei na outra questão, vou usar aqui também a traseira. Né? A distância entre a traseira de um trem com a do outro, no final também é 300 metros. Certo? Então, o que eu posso fazer? Primeiramente, eu vou chamar esse cara aqui de 0 e esse aqui vai ser o 300. Tá? Facilita muita coisa. Eu vou dizer dessa vez, não vou dizer que o SA é igual ao SB, porque não é verdade, porque os pontos não estão iguais. Mas eu vou dizer que se eu pegar a posição do A e tirar a posição do B, eu tenho que ter 300, né? Por que isso? Olha só, aqui é o SA. Opa, desculpa. É o SB. Aqui é o SA. O SA, ó, ele está 300 metros à frente, né? Então, se o SA fosse 1000, por exemplo, o B deveria ser 700, porque sempre tem um 300 de diferença. E sempre que houver uma diferença, eu posso fazer uma subtração. Certo? Bem, com isso,
né, feito esse desenho e visto aqui, o que eu vou fazer? Vou montar as funções horárias. O SA, então, eu posso muito bem dizer que é o 20t novamente. Por quê? Porque eu estou pegando a posição inicial dele no 0. E o SB, 300 mais 10t. Né? Lembrando que 10 é a velocidade, 10 metros por segundo é a velocidade do trem B. Tá? E esse 300 aqui é o quê? A posição inicial dele. Porque, olha só, ele começa 300 metros à frente. Né? Ele não começa no 0, ele começa no 300. O que eu vou fazer agora com isso tudo? Olha só, no lugar de SA eu vou botar o 20t. Então, 20t. Menos, no lugar do SB, eu vou colocar essa expressão. 300 mais 10t. E bem, eu sei que isso tem que ser igual a 300. E veja, agora tenho só o t novamente. Então, aqui vai ser 20t. Esse menos, ó, menos 300, menos com mais, menos. Igual a 300. 20 menos 10t vai dar o próprio 10t. Esse menos 300, eu passei para o outro lado somando. Vai dar 600 aqui. Né? Aquela brincadeira, número para um lado, letra para o outro. Disso, t vai ser o quê? 600 divididos por 10, que é igual a 60. Neste caso, 60 segundos. Ou seja, levou 60 segundos para esses dois trens, né, para o trem A ultrapassar o trem B. Certo? Aí eu não sei o quanto que ele andou, mas eu poderia saber simplesmente com as funções horárias. Né? Pega esse 60, joga aqui. Tá? Mas o importante é ver o seguinte, determinar as posições iniciais para montar a função horária e ver no final o que acontece se eu tenho SA e USB igual ou se eu tenho uma diferença que eu possa colocar dessa forma. Certo? Isso era a letra B. A letra C, tá? Aqui é dos carros, né? E bem, veja que aqui, ó, a diferença desse aqui é porque eu tenho os comprimentos. E veja que a distância deu 600 aqui, né? Ou seja, o comprimento de um trem mais a do outro, né? Contrário dos carros aqui, que eu não precisava saber disso, eu só precisava saber a distância entre os dois e acabou, né? Bem, a C agora pede para eu ver o tempo de ultrapassagem. Tá? Vou botar uma outra folhinha aqui. Só que agora com um dos trens em sentido oposto. Ou seja, eles não estão indo na mesma direção. Eles estão indo um de encontro com o outro. Tá? Só vou pegar a imagem aqui para poder colocar. Certo? Aqui, perfeito. O que é essa imagem? Aqui é a situação 3, tá? Veja que eu tenho o trem A indo para a direita e o trem B eu fiz virado indo para a esquerda. Ou seja, em sentidos opostos, como pede na questão, tá? Vou pegar a posição, como sempre, ó, sempre foca num ponto só. Como eu usei a traseira do trem, eu vou ficar usando a traseira do trem o tempo inteiro. Tá? Veja que esse aqui vai ser o S0A e esse aqui o S0B. Tá? E veja que agora, entre as traseiras, eu tenho 600 metros, né? Porque eu estou incluindo os dois, entre as traseiras. Este aqui é o exato momento onde começa a ultrapassagem. Tá? O exato momento onde começa a ultrapassagem, que é o que a questão está pedindo ali. Deixa eu até voltar aqui. Tá? Ó, os trens levam para ultrapassar um ao outro. Tá? E outro ponto, como desse jeito eles são em sentidos opostos, é de se esperar que eu ache um valor bem menor do que esse aqui. Né? Bem menor do que 60 segundos. Certo? Até porque está um contra o outro. E aqui, ó, veja, eu tenho o exato momento onde terminou a ultrapassagem. Tá? Entre esse meio caminho está um trem sobre o outro aqui na nossa figura. Tá? Mas veja, se eu pegar a traseira de um trem e a traseira do outro, eles estão no mesmo S. Ou seja, aqui eu posso fazer isso. Ó. Eu posso fazer SA igual a SB, porque está no mesmo ponto. Se não tivesse no mesmo ponto, eu ia fazer o menos o outro e dizer que é igual a diferença, 100, por exemplo. Significaria que estão a 100 metros um do outro.
Aqui não, eu vou simplesmente igualar, certo? Só que para isso eu preciso achar as funções. Então, vamos lá. A função do A vai ser novamente 20t, porque eu coloquei a posição inicial dele no zero e a velocidade dele é 20 metros por segundo. O SB vai ser o seguinte. Ó, como eu estou usando a traseira de referência, a traseira está no 600. Então, é 600. Como a velocidade dele está indo para a esquerda agora, sentido oposto ao movimento retrógrado, ao contrário de A, que está progressivo. Então, este V tem que ser negativo. Como é 10, vai ficar menos 10t. Tá? Vou fazer o que então? No lugar de SA, vou colocar o 20t. E no lugar do SB, vou colocar 600 menos 10t. E achar o t. Faça esse 10 somando. 20t mais 10t igual a 600. 20 mais 10 é 30. Então, temos que 30t é igual a 600. O 30 vai passar dividindo. Então, vamos ter 600 divididos por 30. Né? Dá para simplificar um 0 com 0 ali, né? Fica 60 por 3, que é igual a... Desculpa. Que é igual a 20. No caso, 20 segundos. Encontramos aí, então, nossa resposta, certo? Veja que o resultado realmente deu um valor menor, né? A gente tinha achado 60 segundos no primeiro, esse aqui deu 20, 3 vezes menor. Certo? E não se preocupe que essa questão 3, tá, pessoal, é uma questão que pode complicar bastante, porque envolve a função horária com 2 trens ali e querer saber de várias ultrapassagens, né? E, claro, eu fiz uma questão, uma letrinha com cada situação que possa aparecer, certo? Então, não se assustem por esse tipo de questão. Eu só peguei questões que pudessem abranger qualquer tipo de situação aí, tá? A atividade de vocês vão ver que tá bem mais tranquila, certo? E, bem, se tiverem dúvidas, vocês podem mandar por e-mail, certo? Ajudar vocês assim que possível, ok? E bem, desejo a vocês bons estudos e até semana que vem.